Havia muitas histórias de bichos que corriam tarde da noite nos engenhos pernambucanos, afastados das luzes da cidade. Esses bichos botavam tanto pavor nos moradores que as pessoas mudavam seus hábitos e horários para evitar um possível encontro com um chupador de sangue, meio homem, meio bicho, cuja natureza era demasiadamente medonha e muito sinistra. Essa história é sobre uma tia-avó minha que morava no engenho Campo Alegre. Bem, a minha bisavó, a dona Rosina, no município de Scala, ela tinha que caminhar cerca de 10 horas em estrada, magiadas por canaviais e às vezes pequenos vilarejos até chegar em seu destino. E essa distância não espanta, visto que no passado era costume rotineiro pessoas realizarem longas caminhadas que duravam até dias inteiros para visitar familiares em outros municípios vizinhos. E após visitar a minha sogra, normalmente essa minha tia saía bem cedo na manhã seguinte, o que lhe garantia chegar a Campo Alegre ainda tardinha. No entanto, em certa ocasião, ela se descuidou da hora e deixou a casa da minha bisavó somente ao meio-dia. E apesar de estar receosa com o andar das horas, ela queria mesmo retornar para sua casa e deixou de lado a sua apreensão, embora soubesse que mesmo a passos largos só chegaria em casa após as 10 horas da noite. Naquela época, não havia tanta violência e a minha tia, diga-se de passagem, bastante corajosa, não teria tido seu coração afligido se não fosse pela tenebrosa notícia sobre um bicho que andava atacando animais nos engenhos ao longo do seu caminho. A estrada era de terra e parecia se estender infinitamente por entre canaviais, matas fechadas e raros vilarejos. E já havia escurecido e passado das 11 horas da noite, mas faltava ainda mais de 1 hora de caminhada até a sua casa, que ficava em um sítio bem afastado do engenho. E apesar do medo, a noite estava bastante iluminada pela lua e nenhuma criatura havia lhe cruzado o caminho, quando ao subir o morro, ela percebeu um vulto escuro e muito grande se locomovendo logo abaixo. E nesse instante, o seu coração disparou completamente, pois ela sabia que só havia cana de açúcar em sua volta, e seja qual direção tomasse, ela ainda estava a mais de 1 hora de qualquer alma viva. Ela criou coragem e reduziu seu caminho, esperando que aquela criatura desaparecesse ao longe, no meio do breu. E quando não mais viu qualquer sinal de criatura, ela apertou o passo e finalmente chegou em casa. Ela encontrou seu marido, que a recebeu desesperado, relatando que não fazia nem meia hora que o tal bicho, que corria por aquelas bandas, acabava de passar urrando alto, bem em frente à sua casa. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família, e os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que iria aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pasto para isso e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões
e foi fazer uma queimada para limpar a área, e eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. E depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo novamente e foram embora. E mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo gracinha, e então resolveram fazer uma busca na mata. Eles deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia por ali. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então, ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserra, pois ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. E lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. E um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa, quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa. E lá adiante, ainda envolto na escuridão, só dava para ver o movimento e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre no pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da sua vida. E ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha e tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 metros a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, e só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas. E também, a cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 dedos em cada mão. Bem, ele não conseguiu ver direito, mas também disse que a criatura tinha uma pele enrugada, como se fosse uma casca podre de árvore. Bem, mas ele não tem certeza quanto à pele, pois não tinha luz direito. E depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Mas ele não conseguia se mexer, e ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E então falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento. E mesmo sem ter boca, ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixa a minha floresta em paz. E se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo. E pareceu que mergulhava no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, ou se ela caiu,
ou o que fez, mas ele não quis ficar lá para descobrir, e ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. E no dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. E depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação das matas. E se alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia, com certeza a sua história era real. Boa noite.